Fala pessoal, professor Leonardo novamente aí, quinta aula, números pares e números ímpares. Nós já conhecemos aí o que são números consecutivos, que é um número que vem depois do outro. Agora nós vamos aí para outra classificação de números aí, bem simples, vamos colocar assim, classificação bem tranquila, bem fácil. A primeira pergunta que eu faço para vocês é: o que são números pares? Números pares, gente, são todos os números que terminarem em 0, 2, 4, 6 ou 8. Mas eu tenho que grifar essa palavrinha bem aqui, que terminarem. Para mim não importa os números que ele começa, importa os números que ele terminaram. Por exemplo, 10. 10 é par. 10 é par por culpa do zero. 144 é par por culpa do 4. 1348 é par por culpa do 8. Se vocês repararem, eu nem me preocupei com os outros números. A minha preocupação é sempre o último dígito, ou o último algarismo, como vocês quiserem representar. Então, independente do tamanho. Mas aí vem uma preocupação. Se eu falasse 1000, 10.000, 100.000, enfim, vocês não vão olhar o número todo, vocês vão olhar o último. E como é 0, ele é par. Esse é o principal ponto de números pares. Então, automaticamente, se a gente for falar de números ímpares, nós vamos ter o contrário. Nós pegamos aqui a nossa calculadora, aquela que tem os algarismos, e vamos colocar todos os dígitos aqui. Não sei se vai caber aqui. Aqui cabe o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, aqui estão todos os algarismos. Eu posso dizer para vocês, então, aí, que esse e esse são os algarismos pares. Se o número terminar com esses algarismos, são pares. Se vocês repararem, são exatamente 5 algarismos. E sobra mais 5 algarismos, os outros 5 algarismos. Então, se terminar com os outros 5 algarismos, é ímpar. Que é o caso aqui dos números ímpares. Eles terminam com 1, 3, 5, 7 ou 9. O 11, lembra que eu falei do 10? É par. O 11 é ímpar por causa do 1. O 143 é ímpar por causa do 3. O 1345 é ímpar por causa do 5. O que importa é o último dígito. Então, lembra lá dessa pequena calculadora, vamos colocar assim? Ela tem 10 dígitos nela. Dos 10 dígitos, 5 são pares e 5 são ímpares. Mas, professor, e qual é a dificuldade? Nenhuma, não existe dificuldade nisso. Você só tem que entender por que eles tiveram que separar os números pares dos números ímpares. Por causa de uma coisinha chamada família. Vocês sabem o que é família? Eu já disse antes que números possuem família. E a família mais importante é chamada de família do 2. A família do 2. A família do 2 são todos os números pares. Daqui a pouco vocês vão entender por quê. Já os números ímpares não têm essa particularidade do número 2 e vocês vão entender também por quê daqui a pouquinho. Não se preocupe em relação a isso. Eu quero que vocês entendam isso aqui, o que é número par, o que é número ímpar, de uma maneira bem fácil, bem simples e bem tranquila. Pessoal, pensando nisso, eu fiz uma coisa, uma base. Atualmente nós temos uma base, um número que é a base de praticamente todo número que se for relacionado a números ímpares e números pares. Esse número é o número 2, é a família do 2, é o número 2, então ele é a base. Então, o que é a família do 2? Todo número que pertencer à família do 2 é par.
e todo número que não pertencer à família do 2 é ímpar. O que isso quer dizer? O que são a família? Bem, o primeiro tópico de família que eu quero falar para vocês são filhos. Na matemática, os números possuem filhos. Então tá aí. Que a gente não chama de filhos, a gente chama de múltiplos. É porque nasceram a partir dele. O 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 e por aí vai. Todos esses números aí são múltiplos de 2 porque nasceram a partir de uma multiplicação de 2 vezes outro número. Por enquanto eu quero que vocês entendam só dessa forma. E são infinitos, se vocês repararem aqui, ó, tem 3 pontinhos aqui. Então a família do 2 ela é infinita. Só que do mesmo tamanho que a família do 2 a família daqueles que não pertencem ao 2 também é infinita. Então vamos entender um pouco melhor que isso, porque não entendi nada. Vamos lá, gente. Eu quero que vocês obtenham como base o número 2. E se chegasse aí ao conhecimento de vocês que uma pergunta de quantos números pares nós temos entre 1 até 100. Nós sabemos que existe 100 números de 1 a 100. Se for contar aí nos dedos, você vai precisar de 100 dedos para contar. Eu coloquei só alguns, ó, comecei com 1, 2, 3, coloquei o 10, o 15, coloquei apenas alguns números. O que eu posso falar com certeza, é que se existem 100 números, metade são pares e a outra metade são ímpares. Ou seja, 50 números pares e 50 números ímpares. Mas será que os 50 primeiros são pares ou os 50 primeiros são ímpares? Necessariamente eles estão intercalando. Não existe... Vocês sabem o que são consecutivos. Os consecutivos eles intercalam entre um par e um ímpar. Por exemplo, o 2 é par, porém o 3 é ímpar. O 4 é par, o 5 é ímpar. O 16 é par, o 17 é ímpar. O 23 é ímpar, o 24 é par. Então a gente sempre vai intercalar entre números pares e números ímpares. E sempre vai ter de igual quantidade. Mas para que necessariamente foi preciso classificar entre par e ímpar? Simplesmente para facilitar a nossa vida quando a gente for fazer uma coisa chamada divisão. Eu não sei vocês, eu possuo um irmão, eu tenho um irmão. Meu irmão, são eu e meu irmão. Os meus pais, quando davam alguma coisa para um de nós, tinham que dar para os dois. Isso era complicado, porque tudo que eles compravam, eles tinham que comprar em quantidade dupla, em dupla quantidade. Então, eles podiam comprar 3 brinquedos? Não, porque não dava para dividir para eu e meu irmão. Eles tinham que comprar 4. 4 dava, que dava 2 para mim e 2 para o meu irmão. Então, para isso que existiu, começou a implementar os números pares e ímpares, para que as contas de divisão começassem a ser exatas. Cálculos friamente exatos, a divisão por 2 ser totalmente exata. Então toda vez que eu falar um número para vocês, vocês vão saber automaticamente se dá para dividir esse número por 2 ou não. Chega de passar conteúdo, vamos ver isso na prática, porque na teoria está muito chato. Na prática, vamos colocar aqui, ó, indique abaixo qual é a metade de cada número, se possível. Existem alguns números que no momento não dá para dividir para 2. Então eu vou olhar os últimos números, que nem esse aqui termina com 6, esse aqui termina com 6, termina com 8, com 6, com 4, com 2. Esses números aqui são pares, eu tenho certeza que eles são pares. Se eles são pares, esses aqui são os únicos números que dá para dividir para 2. Os outros não dá para dividir para 2. Então a metade de 16 é 8. Porque 8 mais 8 dá 16. A metade de 26 é 13. Porque 13 mais 13 dá o 26. A metade de 28, 14. Porque 14 mais 14, 28.
A metade de 46 é 23. 23 mais 23 vai dar o nosso 46 aí. A metade de 64, 32. Aí vai dar aí o 64. A metade de 72 é 36. Porque 36 mais 36 vai dar aí o nosso 72. Os outros números, por mais que a gente tente, aqui se a gente podia tentar aqui, ó, 7 mais 7 daria 14. E 8 mais 8 daria 16. Não tem o 15. O 15 em si, a metade dele não é inteira, não dá pra gente fazer. O mesmo vale para mim, 29. A gente poderia tentar aí talvez um 14. Só que 14 mais 14 dá 28. A gente tentaria 15. Mais 15 dá 30. Então esses números aí, ó, eles não têm metade. Não há metade dele. Por enquanto, pense, por enquanto, não há metade desses números. Não existe metade desses números. Por enquanto. Exatamente, se ele não tem metade, automaticamente você pode indicar que ele é ímpar. Ou seja, ele não pertence à família do número 2. Gente, essa aula é bem simplesinha, bem facinho, só para realmente eu ter uma base para trabalhar a próxima aula que é mais importante que essa. Beleza, galera?